Existe um mar infinito de marcas e pessoas vendendo online. E quando a gente entra nesse universo, é um desafio enorme se diferenciar e crescer. Você já passou por isso, não passou? Eu sempre busquei conexões, aprendizados e trocas de experiência para ir mais longe. Ter minha marca própria me possibilitou criar experiências únicas e personalizadas, criando relações duradouras com os nossos clientes e promovendo o maior crescimento para o negócio. E é assim que nos diferenciamos, sendo autênticos, sendo próximos, sendo únicos. E agora chegou o grande momento de crescermos mais juntos. De conectarmos nossas histórias, experiências e sonhos para irmos além. Vem aí o D2C Summit, o evento que vai impulsionar o futuro das marcas e vendas online direct to consumer no Brasil. Um espaço para conectar, aprender, inovar e crescer. Prepare-se. Distrito AMB, 30 de setembro a 1º de outubro de 2025. Juntos, nossa força é muito maior. D2C Summit, impulsionando as vendas online no Brasil. Ei, pessoal, boa tarde. Começando mais um webinar aqui da Nuvem Shop. Mas antes da gente começar a falar sobre Nuvem Chat, eu quero falar com vocês sobre o D2C Summit, que é um evento aqui da Nuvem Shop, focado em quem vende direto para o consumidor, e é a oportunidade perfeita para quem quer alavancar sua marca, aprender com quem mais sabe de e-commerce no Brasil e com os melhores do mercado. A gente vai ter a Vitube, Fabi Justus, Joel J e muitos outros convidados. Vou mandar aqui no chat para vocês o link do evento. Espero que vocês possam participar. E lembrando que lojista no Nuvem Shop tem 20% de desconto nos ingressos. Então, não perca essa oportunidade. Agora, vamos falar de Nuvem Chat. Vou convidar aqui a Laísa, que é diretora de marketing de produto aqui na Nuvem Shop, e o Guilherme, que é do time de Nuvem Chat, para contar um pouquinho mais dessa novidade para vocês. Ei, Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, muitos bem-vindos, bem-vindas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, dividindo essa horinha aqui da tarde. Espero que vocês aproveitem muito e saiam daqui com muito conhecimento e sabendo tudo sobre Nuvem Chat para poder usar muito esse produto. Boa, muito feliz em poder comentar sobre essa nova solução da Nuvem Shop aqui com vocês, pessoal. Boa, gente. Eu vou sair um pouquinho, deixar a fala, né, com quem vai comandar o nosso encontro de hoje. Mas estou aqui no chat, podem ir fazendo perguntas. Em breve a gente divulga o link para vocês perguntarem e a gente vai conversando por aqui. Beleza? Bom, pessoal, então eu vou começar aqui. Hoje o nosso webinar, ele é para ensinar vocês, apresentar para vocês essa nova solução, ensinar vocês a ficarem muito espertos e craques no Nuvem Chat. Antes da gente começar com o Nuvem Chat, eu vou relembrar um pouco vocês a nossa missão aqui na Nuvem Shop. A Nuvem Shop, a gente é focado em permitir que vocês, empreendedores, lojistas, possam construir a marca de vocês e serem especializados nos produtos de vocês. Enquanto nós somos especialistas no e-commerce. Então, você foca na sua marca, nos seus produtos, nos seus clientes, e a gente cuida do resto. A Nuvem Shop é uma plataforma completa, que tem soluções de pagamento, logística, marketing, agora até de atendimento via chat, para que vocês tenham acesso às mesmas ferramentas que antes só as grandes marcas tinham. Então, a Nuvem Shop proporciona o acesso a todas essas ferramentas para vocês. Hoje, como sempre, a gente está numa busca incansável para entender qual que é o próximo gargalo de vocês, qual que é a próxima dor de vocês que a gente vai resolver. E hoje a gente está focado em resolver a grande dor que vocês têm referente ao atendimento ao cliente de vocês. Quando a gente vai entender melhor como que é a jornada de vocês nos atendimentos, né, a gente percebe que vocês muitas vezes começam a receber
um grande volume de mensagens quando o negócio de vocês começam a crescer, quando a marca começa a ficar mais conhecida, e vocês têm muito clientes acessando as lojas de vocês, então vocês recebem ali um grande volume de mensagens. Dentro desse grande volume de mensagens, muitas vezes os clientes estão perguntando sobre status de pedido, estão perguntando sobre onde que está o pedido que pode estar atrasado. Então, para isso, vocês precisam acessar o painel administrador da Nuvem Shop ou acessar uma ferramenta do fornecedor logístico de vocês para consultar informações sobre o status de pedido. Então, falta uma integração com a loja de vocês. Isso leva a demora nas respostas e uma falta de padronização. Além disso, se vocês pretendem contratar alguém para atender ou terceirizar esse atendimento, e aí falta uma personalização, a pessoa entender da sua marca e proporcionar aquele atendimento que muitas vezes só vocês, que são os donos das marcas, conseguem possibilitar, e tudo isso começa a elevar o custo operacional de vocês, né? Algo que a gente não quer. Quando a gente olha do lado do cliente, o cliente também sente algumas dores, né? Então, o cliente muitas vezes está passando ali por esperar uma resposta que vem demorada, e ele tem dificuldade de encontrar todas as informações que ele necessita ali no site, aí ele vai entrar em contato com o atendimento, muitas vezes a resposta não vem na hora. Ele percebe quando o atendimento não é pessoal, não é o dono da marca que está respondendo ele tem essa expectativa, né, de falar com vocês, de falar com quem vende, quem entende daqueles produtos. E se vocês ficarem trabalhando 24 horas por dia, 7 dias na semana, vocês não têm vida, né? Então, para vocês conseguirem atender só no horário comercial, o atendimento fica limitado, fica num horário limitado. E aí, se o cliente quer uma informação na hora para fechar o pedido, ele não vai ter. E aí isso acontece frustrações ali do lado do cliente, o que pode acabar resultando numa compra que não é realizada. Então, a gente encontrou todos esses problemas que eu estou mostrando aqui para vocês. E agora eu vou mostrar um videozinho que eu acho que vocês vão se identificar aí no dia a dia. Bom, como eu ia dizendo, eu estou buscando alguém para ficar no atendimento do WhatsApp. E é muito importante que você converse com os clientes com a personalidade da marca. Eu também preciso que você seja versátil. Tire dúvidas, feche as vendas, transfira o atendimento para outro setor se for preciso. E, claro, o atendimento não pode parar. Então eu preciso de você disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana. E aí, topa? Você sempre procurou por um parceiro assim, e agora acabou de encontrar. Com o Nuvem Chat, você automatiza seu atendimento no WhatsApp com a eficiência da inteligência artificial, sem abrir mão da personalidade da sua marca. É o melhor jeito de não perder vendas e garantir o melhor suporte 24 horas por dia. Bom, é isso aí, quem nunca passou por isso, né, de querer automatizar, de querer encontrar uma maneira de você escalar o seu atendimento, como eu ia dizer, mas ou isso custa muito, ou não é personalizado do jeito que vocês querem. Então, por isso que hoje a gente está apresentando aqui para vocês a Nuvem Chat, que é a IA que conversa com o jeito da sua marca. Então, eu vou chamar o Gui, que ele vai contar mais do produto para vocês. Boa, Lai, obrigado. Pessoal, agora conectando com esses pontos e aterrissando para a prática essa nova solução que a Nuvem Shop está trazendo, o que é o Nuvem Chat, né? Ele é uma solução nativa da Nuvem Shop, que traz um assistente virtual com inteligência artificial avançada para escalar essa operação de atendimento de vocês, para que vocês consigam conversar com os consumidores de vocês, com os clientes de vocês, no mesmo tom de voz, da mesma forma como vocês próprios, o dono da marca, se comunica com esses clientes, que vocês consigam replicar isso de uma maneira escalável, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Então, é uma ferramenta nativa, criada pela Nuvem Shop, integrada no administrador da loja de vocês, utilizando uma inteligência artificial avançada, tá? E além disso tudo, ela tem a capacidade de, através de algumas configurações rápidas que eu já vou mostrar para vocês, identificar situações onde vai ser necessário trazer um humano para concluir esse atendimento, em alguns casos mais críticos, alguns casos mais complexos, tá?
E, bom, por que utilizar, né? Condensando um pouco disso que a Lai trouxe até agora e do que eu vou trazer para vocês na prática daqui a pouco, o chat ele vai acelerar o processo de compra do seu consumidor. Por quê? Esse consumidor ele vai ter uma resposta rápida, independente se é de noite, se é fim de semana, se é feriado, ele vai ter uma resposta rápida, ele vai conseguir tirar a dúvida dele e o processo de compra dele vai ser acelerado. Com isso, você tende a vender cada vez mais na sua loja. E, claro, problemas de digitação, aqueles consumidores que enviam áudios, tudo isso é resolvido pela nossa IA, ela compreende os áudios, ela compreende contextos, erros de digitação, então tudo isso ela vai conseguir atender muito bem, tá? Você e sua equipe vão poder se dedicar a tarefas mais estratégicas, enquanto a inteligência artificial está ali respondendo às dúvidas mais frequentes. O atendimento personalizado, como a gente comentou, cada loja vai dar o seu tom de voz, a sua personalidade para o chat, então ele vai atender de forma personalizada os consumidores, não vai ser algo padronizado para todas as lojas, não, cada loja vai dar a sua cara, o seu tom de voz para o seu chat. E ele é escalável, né? A gente tem 24/7 essa inteligência artificial, e inclusive com capacidade de escalar. O que isso quer dizer? Quando a gente chega numa Black Friday, num Dia das Mães, numa data especial, que aumenta o tráfego na loja, aumenta o número de consultas, ela está ali com a capacidade de atender todos esses clientes sem necessidade de trazer mais pessoas para o time, tá bom? Eu queria compartilhar com vocês, pessoal, 2 cases de sucesso que a gente tem aqui, 2 lojistas que estão com a gente, 2 lojistas que estão com a gente desde do início do desenvolvimento desse produto, passando aí primeiramente a loja Boa Forma, a Thaís, a lojista, ela já começou a utilizar essa ferramenta no final do ano passado e veio nesse caminho com a gente até hoje. É um varejo de moda feminina com uma estratégia muito específica de lançamentos semanais de um novo catálogo. Então, como esse lançamento semanal de novo catálogo gera muita dúvida, muita consulta nas clientes e um volume muito alto para elas estarem respondendo, né? E sobre promoções, sobre o próprio catálogo em si. Então, nesse mês de maio, que a gente acabou de concluir agora, elas tiveram mais de 7.000 conversas com o IA ao longo do mês. Imagina quantas pessoas numa equipe seriam necessárias para atender ali ao longo do mês 7.000 conversas. E muito interessante, aqui do lado a gente vê que 57% dessas conversas foram totalmente resolvidas por IA. Então, elas não precisaram em nenhum momento de uma intervenção humana, nada, foram conduzidas até o fim 100% por uma IA, tá bom? E passando um outro case de sucesso, que é a Coconut Made, uma loja também que está com a gente desde o início desse produto, é a Caroline, e no caso dela, ela trouxe uma necessidade, o perfil do cliente muito de utilização da internet no período da noite, nos fins de semana, é um horário de compra mais noturno, mais de fim de semana, fora ali do horário comercial, que dificultava. Até por isso o número de conversas também um pouco mais baixo, pela utilização nesses horários mais específicos do dia, que é uma opção de vocês, dos lojistas, poderem utilizar no momento que fizer mais sentido para vocês. E com esse novo modelo de atendimento 24/7, ela trouxe alguns feedbacks muito interessantes, inclusive inicialmente com receio de se afastar dos seus consumidores, mas na verdade o que aconteceu foi o contrário, ela se aproximou mais dos clientes, porque essa IA respondia com o mesmo tom de voz que ela, então isso acabou gerando uma aproximação pelas respostas rápidas e, consequentemente, um aumento de vendas, tá? Chegando ali no final do mês agora com 49 conversas com IA, sendo 63% delas totalmente respondidas pela IA, sem necessidade da ajuda de um humano. Tá bom? Então, queria compartilhar com vocês esses 2 cases de sucesso.
E agora vamos pôr a mão na massa. Eu vou junto com vocês aqui numa demonstração prática. Muitos de vocês que estão aqui nesse webinar já devem ter o chat ali no administrador da loja de vocês. Aqueles que ainda não têm vão entrar numa lista de espera e a gente vai compartilhar no chat daqui a pouco para vocês se somarem a uma lista de espera. Mas aqueles que já tiverem e quiserem abrir a loja aí para estar olhando junto comigo, vai ser ótimo, tá, pessoal? Então agora eu vou passar para uma demonstração aqui na minha loja de testes da Nuvem Shop. Estou abrindo aqui o meu administrador. Então, pessoal, eu estou aqui no administrador da minha loja na Nuvem Shop e aqui no menu esquerdo a gente tem a opção de chat. A primeira vez que vocês clicarem, vocês vão ver uma landing page com um pouco dessas informações que a gente está trazendo aqui para vocês hoje e um botão de iniciar o teste gratuito. Aqui na minha demonstração vocês não vão conseguir ver essa landing page porque eu já iniciei as minhas configurações, mas aí na loja de vocês, clicando, vocês vão ver essa landing page, tá? E agora eu vou passar com vocês, mostrar como que é fácil fazer essa configuração para a gente começar a utilizar o chat, tá, pessoal? Então, depois que vocês clicarem em iniciar teste gratuito, vocês vão cair nessa página de configurações, onde a gente tem 4 passos a serem seguidos. O primeiro passo, que está aqui dentro do menu de preferências, é a personalidade do nosso assistente virtual. Então, aqui a gente tem primeiramente um campo com alguns traços de personalidade para a gente selecionar para o nosso assistente virtual. São várias. Eu selecionei aqui para o meu amigável, flexível, informal e empático. Informal e formal são 2 pontos bem importantes que eu sempre recomendo que vocês escolham um ou outro, porque ele muda bastante aí a forma de comunicação. Feito isso, a gente tem um campo de outras características e é aqui, pessoal, que a gente vai dar o tom de voz do nosso assistente, tá? Isso daqui é bem importante e dá uma liberdade muito grande para cada um de vocês poderem configurar da forma como vocês desejam. Eu vou mostrar aqui as minhas configurações, como elas estão feitas. Então, pensem que isso daqui é um campo de comando que vocês vão dizer para essa assistente como ela deve se comportar, tá? Então, personalidade da assistente. Eu dei um nome aqui para a minha assistente se chama Carol. Se apresente para os clientes como assistente Carol, sem mencionar que é uma IA. Esse comando aqui que eu dou, pessoal, é para que ela somente se apresente como assistente Carol e isso traga ali uma proximidade maior entre ela e os nossos clientes, sem mencionar que é uma assistente virtual, nada nesse sentido, mas totalmente opcional para aqueles lojistas que preferirem que ela diga que ela é uma assistente virtual, isso vai estar disponível também. Orientações para o início da conversa. No início da conversa, pergunte o nome do cliente. Depois de ajudar o cliente com suas dúvidas, incentive que ele finalize a compra na nossa loja. Aqui, pessoal, é um exemplo que eu estou dando, cada um de vocês vai ter a liberdade de configurar da sua forma, mas eu quero ir mostrando para vocês algumas ideias e como que é fácil dar esses comandos. Tá? Sempre de forma bem objetiva, sem necessidade de prolongar muito. Orientações sobre o tom de voz e o nosso modo de atendimento. Como que eu atendo os meus clientes e como que eu gostaria que ela atendesse da mesma forma. Você é uma vendedora profissional de moda e cosméticos, é a minha loja de moda e cosméticos. Seu objetivo é tirar dúvidas dos nossos clientes. Nosso público-alvo são jovens adultos, utilize uma linguagem informal que se conecte com eles, seja objetiva. Então aqui, pessoal, eu me comunico dessa forma quando eu estou atendendo meus clientes e eu quero que ela também se comunique dessa forma. Dê preferência para emojis de coração, flores, sol, estrela. Aqui somente um exemplo, mas, por exemplo, imagine que vocês têm uma loja de equipamentos de crossfit, ou equipamentos de academia. Vocês podem colocar aqui, dê preferência para emojis de atividade física, tá? Então, aqui vocês podem ir dando esses comandos com total liberdade para ela. Aqui embaixo a gente habilita ou desabilita o uso de emoji e depois a gente escolhe o tamanho das nossas respostas. Uma resposta curta, em média, vai ter de 1 a 2 linhas, uma resposta média de 2 a 3 linhas, uma resposta longa de 4 a 5 linhas. Tá? Eu vou deixar a minha na média, vou passar para a próxima etapa de configuração, pessoal, e é bem
é rápido, eu já vou sair dessa parte para entrar na prática, que acho que vocês devem estar curiosos aí para ver na prática. A nossa segunda etapa de configuração é a biblioteca, é onde a gente vai dar uma base de conhecimento para a nossa assistente virtual. O que eu quero destacar aqui já, pessoal, falando sobre base de conhecimento? Ela está integrada com o catálogo da loja, tá, pessoal? Então, ela está fazendo a leitura em tempo real da loja, do catálogo da loja de vocês. Ela vai estar ali lendo o título dos produtos, as variações, a disponibilidade de estoque, a descrição do produto, a URL do produto, para poder se comunicar com os clientes quando eles estiverem procurando alguma informação sobre o seu catálogo, tá bom? A gente deixou aqui alguns campos obrigatórios para facilitar as configurações de vocês. Primeiro, informações da loja. Aqui, pessoal, é como se fosse um quem somos, tá? Então, a gente vai dar algumas informações básicas ali do nosso negócio para a IA, para que ela consiga responder os clientes com base a isso. Então, somos uma empresa de moda e cosmético, criada em 2021 na cidade de São Paulo. Nossa missão é democratizar o acesso a bons produtos com preços justos. E aqui eu posso colocar minha rede social, por exemplo, @instagui, para ela poder compartilhar. Aqui, claro que vai ser difícil um consumidor entrar na loja de vocês e perguntar assim, quem são vocês? Mas, de repente, um consumidor pode perguntar, essa loja é confiável? Ou o que vocês vendem? E com esse tipo de informação aqui, ela vai estar preparada para dar uma boa resposta, tá, pessoal? Políticas de envio. Aqui, a gente vai falar, por exemplo, enviamos para todo o Brasil via Correios, PAC e SEDEX, frete grátis acima de 299. Aqui, pessoal, não precisam se preocupar, aqui vocês veem que eu escrevi de uma forma bem resumida. Não precisam se preocupar que quando ela for responder o cliente de vocês, ela também vai responder de uma forma muito seca, como se fosse um Ctrl+C, um copia e cola do que está aqui, tá? Por que não? Ela vai pegar o que está aqui, vai cruzar com aquela personalidade e vai dar uma boa resposta para o nosso cliente, tá bom? Então, vou salvar aqui. Informações de pagamento. Trabalhamos com cartão de crédito e Pix. No Pix você recebe 5% de desconto. Aqui, pessoal, eu vou destacar uma coisa que é bem interessante agora, tá? Vocês veem que todas essas mensagens que eu digitei até agora, eu utilizei como se eu estivesse conversando com o meu consumidor. Mas, por outro lado, eu também posso conversar com a minha IA, tá? Então, vejam só a próxima informação que eu vou dar aqui para ela e como que depois vocês vão poder colocar isso na prática de vocês. Agora, ó, eu vou, em vez de conversar com o cliente, como eu vinha fazendo antes, eu vou conversar com a IA. Olha só. Se o cliente falar sobre trocas e devoluções, aqui, pessoal, eu estou dentro do menu obrigatório de trocas e devoluções, tá? Pergunte o número do pedido e fale que a equipe responsável vai entrar em contato. Então, veja, pessoal, nesse exemplo aqui, em vez de eu escrever como se eu estivesse me comunicando com o cliente, eu conversei com a IA e ela tem total compreensão sobre isso. Aqui eu quero entrar em outros dois aspectos interessantes. Primeiro, é essa funcionalidade de ajuda humana, que é esse botão que liga ou desliga aqui na parte de baixo da tela, que é uma situação, sempre que a IA detectar que o consumidor está falando sobre trocas e devoluções, ela vai chamar um humano para que ele finalize esse atendimento. Guilherme, por que isso? Poxa, eu vendo perfume.
Antes de eu querer fazer uma troca, uma devolução, eu vou querer saber se o consumidor, de repente, não rompeu o lacre daquele produto ou algo nesse sentido. Então, eu vou deixar a minha ajuda humana ativada. Esse era o primeiro aspecto que eu queria destacar. O segundo aspecto é a capacidade que a IA tem de trabalhar com sinônimos, que é muito forte, pessoal. O consumidor não precisa falar uma palavra, eu quero fazer uma troca, eu quero fazer uma devolução, nada disso. Imagina que o consumidor comprou uma saia, a consumidora, e ela vai falar assim, a saia não serviu. Só a saia não serviu, a IA trabalha muito bem com o contexto, ela vai entender, poxa, se a saia não serviu, com certeza essa cliente vai querer trocar ou devolver. Então ela trabalha muito bem com esses sinônimos para poder entender e fazer o atendimento, tá, pessoal? Vou salvar aqui trocas e devoluções. Terminei os campos obrigatórios. Posso somar outros? Claro que pode. Aqui na parte de baixo da tela, a gente tem adicione outro tipo de informação. E aí a gente tem mais algumas sugestões para vocês aqui. E eu também consigo adicionar campos livres. Uma sugestão aqui, por exemplo, de como que eu poderia adicionar um campo livre. Vou colocar aqui assim, guia de medidas, né? Porque eu também tenho produtos de moda e dentro da minha loja eu tenho uma URL que é de guia de medidas. Então eu poderia escrever assim, se o consumidor perguntar sobre tamanho da peça ou guia de medida, direcione ele para a URL. Aí aqui, ó, pessoal, eu poderia colocar a minha URL que fica lá na minha loja de guia de medidas e toda vez que o consumidor fizesse uma pergunta referente a isso, a minha IA ia direcionar ele para essa URL de guia de medidas, tá? Vou salvar aqui e vou dar mais um exemplo rápido aqui para gente ir para a prática, tá? Status de pedido, por exemplo. O status de pedido são aqueles consumidores que entram perguntando se o meu produto já foi enviado, qual que é o rastreio do meu produto. Em breve, pessoal, a IA ela vai ter a capacidade de acessar as vendas e responder isso de forma automática para o produto, para o consumidor. Essa é uma das novidades que a gente vai trazer em breve para vocês. Hoje, uma forma muito comum que a gente utiliza também é através da ajuda humana. Por exemplo, pergunte o número do pedido e o time responsável vai entrar em contato. Então aqui, pessoal, só para trazer mais um exemplo para vocês, dentro dessas outras opções que a gente deixa destacadas aqui, entre as demais, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, pedido por atacado, você poderia escrever aqui, acima de R$1.000, fazemos vendas no atacado, você precisa ter CNPJ, qualquer outra coisa nesse sentido. Vou encurtar para que a gente não cansar vocês com essa explicação, mas vejam que em questão aí de uns 10, 15 minutos, eu passei por praticamente toda a configuração. O próximo passo é um campo de teste que a gente tem na nossa loja. Então, a gente tem aqui um espaço para a gente ficar conversando com a nossa IA e ver se as respostas dela estão da forma como eu gostaria. Então, vou mandar um boa tarde aqui para a minha IA. Boa tarde, eu sou assistente Carol. Como posso ajudar você hoje? Qual o seu nome? Então, está seguindo ali todas aquelas orientações que eu coloquei para ela, tá? Então, já puxando ali aquela questão de catálogo que eu conversei com vocês agora há pouco, que está integrado, então, por exemplo, estou procurando um perfume masculino intenso, só para dar um exemplo um pouco genérico aqui. Ela vai ela está acessando ali o meu catálogo para poder me dar uma resposta. Então veja só, aqui ela me mandou 3 sugestões. Temos algumas opções de perfumes masculinos que podem te interessar. Aqui estão algumas deles. Veja que ela utilizou o título do produto, uma variação do produto, a descrição do produto, o preço e a URL do produto.
E caso eu não tenha gostado da resposta, eu tenho aqui um botão de que eu não gostei, ela vai abrir um campo de biblioteca para eu inserir essas informações e melhorar a resposta, tá? Então aqui, pessoal, testem bastante a IA de vocês para chegar ali na forma como vocês querem que ela atenda os seus clientes. Por fim, canais. Aqui, pessoal, é onde a gente vai fazer a conexão com o WhatsApp para a gente começar o atendimento dos nossos clientes, tá? Eu vou passar um vídeo de 40 segundos aqui para vocês, porque como a minha loja já está conectada, eu não queria deixar vocês sem verem como é o processo de conexão. Então eu gravei um pequeno vídeo aqui para vocês poderem ver. Aqui, pessoal, é a minha loja teste, a mesma que eu estava mostrando para vocês até agora. E eu vou iniciar o processo de integração do meu WhatsApp Business na loja para iniciar o atendimento dos meus clientes. Estou dentro de canais, cliquei em WhatsApp Business, inicio ali o meu login da Meta para conectar o meu WhatsApp Business, seleciono o meu portfólio comercial que já estava criado. E aqui, pessoal, é uma grande novidade que a gente quer comentar com vocês. Eu tenho a possibilidade de conectar um WhatsApp Business já existente, não tenho a necessidade de começar um novo número, nada disso. Selecionei aqui a opção de cima, conectar um número já existente. Eu vou digitar esse número, aqui o DDI do Brasil, né, 55 e depois o meu número. Ele já vai validar que o meu número é um número de WhatsApp Business válido. Vai aparecer esse verdinho aqui do lado. E eu vou concluir aqui a minha integração do meu WhatsApp Business com o Nuvem Chat. Vai gerar um QR Code. Eu vou pegar o meu celular, que é onde está instalado o WhatsApp com aquele número que eu quero conectar. Vou escanear esse QR Code e, feito isso, está conectado o chat. Aqui demora alguns segundos porque eu estava pegando meu celular para escanear o QR Code, tá? E só mais um segundinho vocês vão ver. A sua conta está conectada à Nuvem Shop. Aqui vai aparecer o número que eu conectei. Instância conectada. E apareceu ali o número, que é o mesmo número. Agora eu vou sair do vídeo. Vou até fechar ele aqui para não confundir. E é o número que vocês estão vendo conectados aqui na minha loja de teste. Tá, pessoal? Conectei. Para onde eu vou? Conectou, você vai voltar para a página principal do Nuvem Chat, que é essa página aqui. Agora, já com o WhatsApp conectado. O que eu tenho nessa página principal de Nuvem Chat, pessoal? Aqui, nesse primeiro menu, é onde eu vou ativar ou desativar a minha inteligência artificial. Cliquei aqui no automático, ela vai começar a responder todos os consumidores que entrarem em contato comigo. Nesse segundo menu, eu vou entrar em algumas estatísticas do uso da ferramenta aqui na minha loja. Posso filtrar as datas que eu quero para ver como é que estão minhas estatísticas. E nessa terceira, que é a engrenagem, eu vou voltar para aquela página de configurações que vocês estavam, tá? Então, deixa eu pegar meu outro número aqui para mostrar mais algumas coisas para vocês. Outra funcionalidade que a gente gosta de destacar. Existe, por exemplo, um cliente que vocês não querem que a inteligência artificial converse nunca com ele. Porque é um cliente mais atritado ou porque é um cliente antigo que eu não quero que a IA converse com ele. Aqui embaixo eu tenho a opção de colocar somente este cliente no manual. Clicando aqui, colocando ele no manual. Tá? Então, todos os meus clientes estão no automático. E somente aquele cliente está no manual, tá? Então aqui eu vou voltar para o manual, vou voltar para o automático meu outro celular, mas essa funcionalidade é caso você não queira que a IA atenda algum cliente seu, tá? Então vou mandar aqui esse cliente que me mandou uma mensagem aqui, ela não respondeu porque ele estava no manual, tá, pessoal? É uma pessoa da Nuvem Shop e estava no manual, por isso que ela não respondeu. Mas vou mandar aqui boa tarde do meu outro celular. E ela vai começar a fazer o atendimento, tá?
vocês vão ver que isso daqui é como se fosse um espelho do WhatsApp Web. Eu não estou com o meu WhatsApp Web aberto aqui agora, mas é como se fosse um espelho do WhatsApp Web. Então ela começa aqui o atendimento. Boa tarde, como posso te ajudar hoje? Qual o seu nome? Vou responder aqui, Guilherme. E aí, pessoal, eu posso seguir aqui com algumas... Oi, Guilherme, prazer em te conhecer. Como que eu posso te ajudar hoje? Aí, pessoal, eu já demonstrei brevemente ali para vocês dentro da parte de testar, então não vou enviar muitas perguntas mais aqui agora. Eu vou mostrar para vocês a questão ali da ajuda humana, que foi um ponto que acho que eu destaquei na hora da biblioteca, que eu quero mostrar para vocês na prática. Então, olha só, a saia não serviu. Dentro da minha biblioteca, eu destaquei aquela configuração de trocas e devoluções com a ajuda humana que eu mostrei para vocês. Então, aqui em trocas e devoluções, eu deixei a minha ajuda humana ativada. Como que isso funciona na prática? Eu estou querendo destacar com vocês, pessoal, porque na hora de configurar pode ser que vocês fiquem com alguma dúvida, então eu já quero solucionar isso já para vocês saírem aqui do webinar, já todo mundo utilizando o Nuvem Chat. Então, olha só, eu mandei, a saia não serviu. O que ela me respondeu? Sinto muito por isso, Guilherme. Você pode me informar o número do pedido? Assim posso encaminhar para outra pessoa da equipe responsável te ajudar. E ela está sinalizando aqui na tela que agora um humano precisa vir aqui finalizar o atendimento. Então, vamos supor que eu fosse um funcionário da loja, estou aqui trabalhando, vejo que na tela está sinalizado que esse cliente está precisando de uma troca e devolução. Posso vir aqui, por exemplo, e falar assim, Guilherme, vá aos Correios e devolva o produto com a etiqueta 98765. Passei uma etiqueta para o meu cliente responder. Agora, antes era assistente virtual que estava respondendo, agora foi um humano. Beleza, já resolvi o problema desse cliente. Agora já posso devolver ele para a inteligência artificial. Clico aqui em cima em resolver, finalizou. Agora a inteligência artificial já vai voltar a atender esse cliente, tá? Então, ela percebeu que estava precisando de uma ajuda humana, chamou o humano para fazer a resolução do problema, o humano fez a resolução do problema e devolveu o caso para a inteligência artificial seguir com o atendimento. Tá bom, pessoal? Então, esse era um pouco das configurações e da prática que eu queria mostrar aqui para vocês hoje. E vou partir para a finalização aqui da nossa apresentação para depois poder responder algumas perguntas, poder falar um pouquinho mais com vocês, tá? Pessoal, como que isso... imagino que aí no chat já tem algumas perguntas do tipo, está disponível para todos os planos da Nuvem Shop? Sim, está disponível em todos os planos da Nuvem Shop. Conforme vão avançando para os planos mais avançados, digamos assim, da Nuvem Shop, esse valor vai reduzindo por conversa com o IA. O que é uma conversa com o IA? Um cliente entrou em contato com você agora às 14h30. A partir do momento que esse cliente entrou em contato, se inicia uma conversa que tem duração de 24 horas, tá? Então, esse valor vai ser cobrado por uma conversa, não é pelo número de mensagens. Não importa se dentro dessa conversa forem trocadas 6, 7, 8, 20 mensagens, o que importa é uma conversa nesse período de 24 horas, tá? Então, para cada um dos planos a gente tem o preço associado aí de uma conversa com o IA e um período de teste gratuito, um período de teste gratuito de 15 dias, que eu incentivo muito vocês que façam. Aproveitem esse período para configurar a IA de vocês, deixar ela da forma como vocês querem que ela faça ali o atendimento. Tá bom? Bom, pessoal, aqui é só para destacar que dentro do administrador da loja de vocês, ali no menu de chat, vocês já vão ter acesso a se inscrever para o Nuvem Chat. Muitos de vocês aqui da live já devem estar com o Nuvem Chat liberado para começar o seu teste grátis. Aqueles que não estiverem, por favor, se inscrevam na lista de espera ali, logo vocês, em aproximadamente 7 dias, aí vocês vão ter o chat liberado para vocês também começarem a usar. Tá bom, pessoal?
Lai, muitas perguntas aí do pessoal. Oi, pessoal. Ô Gui, eu estou compartilhando a tela aqui. Veja se você consegue parar de compartilhar aí para mostrar a minha. Sim. Boa. Pessoal, como eu vi que teve muita dúvida aqui sobre a lista de espera, eu acabei de criar uma nova loja teste aqui na Nuvem Shop para mostrar para vocês como entrar na lista de espera, tá? Então, quando vocês entram no admin da Nuvem Shop, vocês vão entrar aqui nesta tela, né, tela de início, e aqui no menu lateral, vocês vão ver que tem um novo ícone aqui, que é o chat. Então, isso daqui tá para todo mundo, tá? Todo mundo consegue ver aqui chat, tem até uma tag aqui novo, então todo mundo consegue acessar aqui. Então, vocês entram aqui, estão na tela inicial, e vem aqui no menu lateral e cliquem em chat. Clicando em chat, vocês vão ver essa tela aqui. Todo mundo que não está na lista de espera ainda, ou que não tem ainda o Nuvem Chat ativo, vai ver esta tela aqui. O meu não aparece chat. Tá, se você puder deixar o e-mail aqui de quem não está aparecendo no chat, que aí a gente vai vendo caso a caso, tá? Mas tentem atualizar o site da Nuvem Shop de vocês. Vejam se vocês estão com o site atualizado, vocês devem ver isso daqui. Aí, entrando aqui em chat, aqui vocês vão deixar o e-mail de vocês para entrar na lista de espera, tá? Então, é aqui que vocês colocam o e-mail, digitam o e-mail, entra na lista de espera, e vocês clicam aqui em participar, e vocês vão ver que já vai chegar uma notificação aqui para vocês, de que vocês já estão na lista de espera. E vocês acompanham o e-mail que vocês digitaram aqui, para vocês receberem o acesso ao Nuvem Chat. Combinado? Vão deixando mais dúvidas aí se não ficou claro como entrar na lista de espera. De qualquer forma, a gente vai mandar para todo mundo que se inscreveu aqui no webinar, que entrou aqui nesse webinar, o link para conseguir entrar na lista de espera. Então, não se preocupem que vocês vão conseguir entrar na lista de espera, tá bom? Agora, vamos para as dúvidas. Ô Mari, você quer compartilhar as dúvidas que foram deixadas ali no site para a gente passando uma a uma? Eu vou jogando aqui na tela, porque teve um pessoal que teve dificuldade de acessar o link. Então, vou trazendo as dúvidas aqui para vocês, tá bom? Combinado. Então, a primeira dúvida aqui do Daniel é: o chat IA, ele puxa as informações do estoque e manda o link do produto? Sim, Daniel. Ele vai ver se existe a disponibilidade de estoque naquela variação, sim ou não. Não vai mencionar o número de peças em estoque. Ele vai responder se existe ou não a disponibilidade de estoque e enviar o URL do produto para que seja finalizada a compra no site, tá? Deu para entender, pessoal? Acho que cortou um pouquinho. Não sei se foi só para mim. Você pode repetir, Gui, por favor? Posso sim, desculpa, pessoal. Sim, Daniel, ela vai responder sobre a disponibilidade do estoque. Ela não vai mencionar quantidade de estoque, ela sempre vai responder só sim ou não, está disponível ou não está disponível. E enviar a URL do produto, se estiver disponível naquela variação, claro, por exemplo, uma camiseta preta tamanho PP. Para que o consumidor finalize a compra dentro da loja, ele manda o URL do produto ali, tá bom? Perfeito, muito obrigada, Gui. Valdir perguntou: o Nuvem Chat é capaz de enviar atualizações de pedido aos clientes se solicitados? Ainda não, Valdir. Em breve, a gente está trabalhando muito forte nessa parte da integração do Nuvem Chat com as vendas da loja para que ela consiga estar respondendo ali os rastreios e, num segundo momento, também fazer isso de forma proativa. Mas ainda nesse momento não. Em breve vai ser uma novidade muito bacana aí que a gente vai trazer para vocês logo, logo, tá? Obrigada. O Daniel, novamente, no caso do status do pedido, o cliente pedir, ele manda o código de rastreio e abandono de carrinho dispara a mensagem? Está parecida com a anterior. Exato, em breve essas novidades aí, pessoal. Só reforçando, então, que hoje o Nuvem Chat ainda não é proativo. Isso significa
que ele não começa uma mensagem, ele não envia uma mensagem, começa uma conversa com o cliente de vocês, ele apenas responde o que o cliente de vocês já perguntou. Exato. Agora o Vitor, sim, estamos com a API oficial da Meta, estamos numa parceria muito grande aí entre Nuvem Shop e Meta, e essa integração que eu demonstrei para vocês ali no vídeo durante a demonstração é a integração oficial da Meta, tanto é que ali eu passei pelo seleção de catálogo da Meta e tudo mais, então é sim a API oficial da Meta, tá, Vitor? Obrigada. O André, se o cliente entrar mais de uma vez, cobra de novo ou não? Então, acho que vale me explicar o que é considerado uma conversa hoje, como que funciona a cobrança por conversa. Boa, lá. Inclusive, no chat aqui eu vi mais alguma pessoa mandando uma pergunta sobre como funciona a cobrança, então eu vou dar uma voltada um pouco mais profunda nisso. Pessoal, a gente cobra por conversa com IA. O que é uma conversa com IA? É um consumidor que entrou em contato, a IA respondeu ele, e a partir do momento que a IA respondeu ele, se inicia uma janela de 24 horas. Dentro dessa janela de 24 horas, não importa quantas mensagens sejam trocadas. Se o consumidor enviar 10 perguntas e a IA enviar 10 respostas, não tem problema. Isso é considerado somente uma conversa dentro da janela de 24 horas. Agora, se, por exemplo, semana que vem, esse cliente voltou a entrar em contato lá na semana que vem, vai ser cobrado sim uma segunda conversa, porque já saiu dessa janela de 24 horas. A cobrança vai ser feita por meses fechados, então do dia 1º de junho até o dia 30 de junho. Dentro ali da minha Nuvem Shop, assinaturas e pagamentos vai estar disponível ali, tá bom, pessoal? Boa, então, só reforçando, se o cliente mandou uma mensagem agora para sua loja, então agora são 15 para as 3, a IA respondeu logo em seguida. Porém, se o seu cliente só retornou a conversa amanhã às 3 da tarde, vai ser cobrada uma nova conversa. Se ele retornou dentro das 24 horas e a gente conseguiu encerrar aquele atendimento dentro das 24 horas, é cobrada só uma conversa. Então, uma conversa independe de quantas interações tenho dentro de 24 horas. Se vocês ainda tiverem dúvidas sobre o modelo de preço, o modelo de precificação, mandem aqui no chat que a gente esclarece mais, tá bom? Então, a próxima pergunta aqui da Ana. Essa IA, ela consegue ler a resposta de DEI em outras situações que precisou entrar um humano e ela vai conseguir responder depois? Tá, acho que aqui é para explicar como que funciona a interação com o humano. Boa, Ana, boa pergunta. Até um aspecto que eu não mencionei é essa questão do próprio aprendizado dela em cima de todas as interações que estão sendo feitas ali, tá? Então, obrigado pela pergunta. Esse aprendizado existe. No caso da ajuda humana, sim e não, tá? Desculpa essa resposta que não é 100% objetiva, mas o que eu quero dizer? Não, porque ali no exemplo que eu citei para vocês na minha loja de teste, eu vendo perfume. Eu quero saber se o cliente removeu o lacre daquele perfume ou não. Eu quero que um humano faça isso, sabe? Então, ela não vai fazer porque eu prefiro que um humano faça essa conferência para mim. Mas, falando ali essa questão de aprendizado, ela sim vai aprendendo com todas as interações para cada vez adaptar ainda mais ao estilo de comunicação da sua loja, tá? Espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Tá na mesma aqui ainda, da Ana. Agora, do Manuel. Os contatos de chat viram contatos de cliente ou são duas coisas separadas? Ótima pergunta, Manuel. Hoje não. O chat ele não faz essa aquisição de leads, digamos assim, ou aquisição de novos clientes ali para a loja. Também é uma integração que a gente vem trabalhando.
já até puxando para um passo futuro aí do nosso produto, que a gente aqui costuma chamar de hiperpersonalização, em breve a IA poder olhar as últimas compras que aquele cliente fez na sua loja, poder mencionar os últimos produtos que ele comprou, saber o ticket médio dele para oferecer um produto que se identifique ali com aquilo que ele está comentando, mas hoje não. O chat hoje não está integrado com a lista de clientes da loja, ela não faz essa aquisição de clientes, não registra eles ali, mas é uma integração que a gente está trabalhando firme também para em breve trazer novidades aí para vocês. Obrigada. Próxima. Consigo adicionar mais números diferentes? Essa também tem bastante, essa pergunta. Excelente pergunta, Nilva. Eu poderia ter mencionado isso também, não mencionei. Sim, você pode gerar ali um segundo QR Code, escanear esse segundo QR Code, e você vai ter a IA respondendo para esses 2 números que foram cadastrados ali, tá? Então, não sei, você tem 2 atendentes e cada um desses atendentes trabalham com um celular, os 2 podem escanear os QR Codes ali e vão aparecer os 2 números dentro da tela de canais e a IA vai responder as questões nesses 2 números, tá? Ótima pergunta, Nilva. Isso, acho que casa também com uma pergunta que tinha aparecido aqui, de alguém que tinha 8 vendedores, que é a mesma coisa, dá para cadastrar, se esses 8 vendedores têm 8 números diferentes, né, dá para cadastrar todos. E também, só aproveitando aqui, tinha uma pergunta sobre alguém que tem 2 lojas e usa o mesmo número. Perdão, Laia, que apareceu uma pergunta aqui na tela, eu já ia partir para ela, mas pode... Alguém tinha perguntado aqui no chat que tem 2 lojas e usa o mesmo número para as 2 lojas. Não, esse é um assunto um pouco mais complexo, que vale talvez depois a gente entrar numa conversa em particular, até no suporte talvez, que existem um aspecto técnico um pouco mais complexo, para que 2 lojas que utilizam o mesmo número consigam responder, tá? Mas entre em contato aí com o suporte, que depois a gente pode marcar um bate-papo individual para falar sobre essa questão, que ela é um pouquinho mais específica. Tá bom. Agora aqui da Roberta, quais as limitações ela ainda tem em relação a tirar dúvidas? Por exemplo, sobre alguém perguntar sobre o material da capa de um livro ou o ano da publicação, ele não conseguiria responder, né? Roberta, consegue sim, porque, bom, eu acredito que essas informações estarão na descrição do seu produto. Se essas informações estiverem na descrição do seu produto, ela vai sim conseguir responder. Então, vou trazer para um exemplo aqui mais de moda, né, que talvez esteja mais fácil aqui na minha cabeça. Se eu tenho uma camiseta que na minha descrição está escrito que ela é 100% algodão, e o consumidor pedir uma camiseta que seja de algodão, ela vai ter a capacidade de responder isso. Ou, por exemplo, um poliéster, enfim. Ela tem a capacidade de ler a descrição do produto, fazer-lhe uma correlação com aquilo que o cliente está mencionando e responder. Então, ela vai sim poder responder sobre a capa do livro, esse tipo de pergunta, tá? Bom. Lai e Mari, só apareceu uma pergunta na tela agora há pouco sobre o horário de funcionamento, né? Então eu vou responder essa do horário de funcionamento antes de responder a do Paulo aqui. Vocês têm a liberdade de ativar ou desativar o funcionamento da SA. Então vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que das 9 da manhã às 6 da tarde eu tenho um funcionário que está ali na minha loja respondendo o WhatsApp e eu não quero usar o chat por isso. Eu vou ali em automático e manual e coloco no manual, naquele menu superior que funciona para todos os meus consumidores. Então, cheguei para trabalhar às 9 horas da manhã, coloco no manual, ela vai parar de responder. 6 horas da tarde, esse funcionário vai embora, eu posso ir lá de novo e colocar no automático, ela vai voltar a responder. Mesma coisa para um final de semana, etc. Só respondendo isso porque tinha aparecido uma pergunta sobre isso logo antes
dessa. Paulo, tem como deixar a IA ativa somente para números que não estão salvos nos contatos? Não, Paulo, hoje não. Existe uma forma de fazer isso, que talvez seja um pouquinho trabalhosa, mas seja entrando ali naqueles consumidores que você já conversou e mudando eles para o manual ali, né? Então, existe sim uma forma de se fazer isso, entrando nos consumidores e colocando eles em manual. E, claro, ela só vai responder aqueles que não estiverem em manual, então ela só vai responder aqueles novos que aparecerem. Não é algo automático, mas sim existe uma forma de fazer isso, tá? Posso ativar e desativar quando eu quiser? Sim, Fernanda, é 100% livre para vocês fazerem isso no horário que vocês quiserem, tá? Caso o cliente queira ver as cores dos produtos, a IA consegue enviar imagens de algum banco ou somente a URL? Murilo, hoje ela envia a URL e vai falar ali por texto, né? Claro que falar por texto vermelho, amarelo, verde não é exatamente a mesma coisa que você ver uma imagem vermelho, amarelo e verde. Mas então ela vai falar por texto e vai enviar a URL do produto para que o consumidor entre na loja e veja as cores que estão ali. Mas dentro da conversa do WhatsApp ela não vai enviar as imagens, não. Hoje ainda não, tá bom, Murilo? Eu ia falar agora dessa pergunta aqui. Tem uma pergunta sobre se os chats ficam salvos. E acho que uma outra pergunta que está conectada a essa é se as conversas aparecem somente no painel da nuvem ou aparece também no celular que tem o número do WhatsApp. Boa. Vou usar até... Os chats ficam salvos, sim. Conectei o meu WhatsApp ali, todas essas conversas vão ficar salvas, tanto o que o consumidor enviou, o que a IA enviou, o que um humano enviou, tudo isso vai estar salvo ali, Roberta, dentro do seu administrador da loja. Conectando para a segunda pergunta, Olá, é só... Eu perdi o link aqui. Fala novamente, por favor. A outra pergunta é: as conversas aparecem somente no painel da nuvem ou aparecem no celular que tem aquele número do WhatsApp conectado? Né? Fica como se fosse um espelho, tá, pessoal? Tudo que vocês lerem ali dentro do administrador da Nuvem Shop também vai estar no WhatsApp Web, também vai estar no seu celular físico aqui, tá? Então, todas essas três coisas, vocês vão ver exatamente as mesmas conversas, os mesmos textos. Administrador da Nuvem Shop, WhatsApp Web e o WhatsApp de celular físico, igualzinho os três, mesmas conversas, tudo entre eles. E aí, até o link que eu perdi foi porque eu já estava pensando nessa outra coisa que eu queria falar. O humano, ele vai poder interagir em qualquer momento. O humano, ele sempre vai se sobrepor à inteligência artificial, tá, pessoal? Então, imagina que se porventura você está na sua casa já num horário de descanso, mas você pegou o seu celular físico para dar uma olhada em alguma coisa e você viu uma resposta da IA que de repente não está exatamente da forma como você gostaria. Você pode pegar o seu celular físico, responder aquela mensagem ali do consumidor e automaticamente a IA vai parar de conversar com aquele consumidor. Tá? Esse é um ponto bem importante. Sempre que o humano interagir, a IA vai ser interrompida e vai parar de conversar. Então, como eu falei, você está ali à noite na sua casa, pegou o celular, viu alguma mensagem que não está exatamente da forma como você gostaria, pode digitar no celular, responder esse cliente e a IA vai parar de conversar com esse cliente, tá bom? Isso é bem legal. Eu já conversando com uma empreendedora uma vez, eu estava falando com o chat da loja dela, e a IA me respondendo, e ela estava do meu lado, assistindo pelo celular dela. E aí, em um determinado momento, ela me respondeu, e aí a IA parou de responder. Então, o humano, vocês, né, podem intervir a qualquer momento, e aí, uma vez que vocês entram na conversa, a IA para, a não ser que vocês ativem novamente, certo, Gui?
Exato, exatamente, Lai. Agora, para fechar, isso daí, do Everton, se a IA responde áudios. A última pergunta aqui para a gente fechar. Everton, essa é uma funcionalidade muito legal, então eu perguntar ali, estou procurando uma camiseta preta tamanho G, ou vocês fazem envio para o estado do Rio Grande do Sul, através do áudio ali do WhatsApp, ela vai interpretar e responder normalmente. Excelente essa funcionalidade e vai ajudar muito a operação de vocês aí, que eu sei que é complicado, aqueles clientes que mandam uns áudios meio longos e ela interpreta e responde sim, tá? Ela responde com texto, né, Gui? Responde com texto, isso, obrigado, Lai. Ela sempre se comunica com texto, tá? Perfeito, pessoal. Então, a gente encerra por aqui esse webinar. Lembrando que vai ficar tudo gravado. A gente manda para vocês logo em seguida o link da gravação. E todos vocês que estavam aqui, que se inscreveram no webinar, vão receber o link também para entrar na lista de espera dentro de até 7 dias. Então, nos próximos 7 dias, até terça que vem, a gente convida vocês para acessar, para ter acesso ao Nuvem Chat e começar a usar este produto. Qualquer dúvida que vocês tenham, o nosso time de suporte está disponível, então vocês podem acessar o suporte, tirar dúvidas sobre o chat, todo o time já está bem treinado e sabe ajudar vocês a configurar e a deixar esse produto bem a cara da loja de vocês, da marca de vocês. Bom, muito obrigada pela participação de todos, muito obrigado, Gui, por essa super aula, pela demo que você deu. Obrigado, eu que agradeço lá e obrigado a todas as interações do pessoal e foi muito bom ter essa horinha aqui com vocês para comentar sobre essa novidade do Nuvem Shop, tá bom? Muito obrigada, pessoal, até a próxima.